Vamos acionar o senador Eduardo Girão, do Partido Novo, para conversar com a audiência do Jornal da Oeste. Depois de Hugo Mota, é hora de Davi Alcolumbre segurar a pressão nas ruas. A gente precisa agora entender. Boa tarde, senador Eduardo Girão. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane. Uma honra estar aqui novamente com vocês. Eu que agradeço a oportunidade. Muito feliz com o que aconteceu ontem em São Paulo, em Fortaleza também. Soube que aconteceu em Recife uma manifestação. E é assim, a rua, todas do Brasil precisam se encher, porque as pessoas estão indignadas. E só vai ecoar aqui dentro quando esse movimento tiver cada vez mais uma persistência, resiliência. Foi assim que a gente mudou grandes coisas na história desse país através das ruas, e a gente está feliz em ver as pessoas se despertando. Olha que imagem linda, né? Uma imagem que mostra centenas de milhares de pessoas, que saem mais de 1 milhão de pessoas num evento como ele. Não tem, as imagens, elas não nos deixam negar, e isso é uma prova de que o brasileiro não tolera injustiça, de que o brasileiro está vendo a maldade que está sendo feita por vingança a pessoas que nunca tiveram uma passagem na polícia sequer, pessoas que estavam com a Bíblia, com a bandeira do Brasil, com batom, que é o símbolo hoje do momento que a gente vive, de caçada implacável aos conservadores, aos de direita. Há 2000 anos, nós éramos jogados aos leões, né? Quem era cristão, quem tinha a sua fé, quem tinha as suas causas do Cristo, éramos jogados aos leões, nas arenas, né? Hoje, eles caçam a gente no aspecto de limitar a liberdade de expressão, tiram passaporte, bloqueia a rede social, conta bancária, de processos totalmente indevidos, sem o ordenamento jurídico prever isso. Ou seja, é uma ditadura que a gente está vivendo e que a população está entendendo que não tem outro nome. E a gente não quer isso, como o senador Magno Malta falou há pouco, para os nossos filhos e netos. E eu acredito que nem os filhos e netos dos ministros querem isso também. Então, eu acho que é um sentimento que transcende a questão política e ideológica, sabe? É algo de humanidade que essas pessoas estão passando, uma provação. Nós já perdemos um brasileiro, que é o Clériston Pereira da Silva, Pereira da Cunha, com a sua família, que está aí, estava na Paulista ontem, totalmente... foi uma perda muito grande para as pessoas que amam. O caso da Débora, que chocou o país inteiro, né? Uma coisa que você tira com água e sabão. E essa mesma estátua teve aí pichações no passado com tinta vermelha, simulando o aborto, né, para ativistas pró-legalização, que não aconteceu nada com ninguém. Então, o que a gente está vendo é corrupto sendo solto diariamente pelo Supremo Tribunal Federal, traficante sendo solto, pessoas que acabam com as vidas, não apenas pelas drogas, mas também pela corrupção, porque você sabe que através da corrupção falta dinheiro nos hospitais, falta dinheiro para as estradas, né? E aí acontecem acidentes. Nos hospitais nós perdemos vidas preciosas nas filas por falta de atendimento. Isso é tudo dinheiro do brasileiro que vai para a mão aí. Você viu no negócio da cueca agora, 500 mil reais, R$500 mil semana passada, né, num assessor de uma deputada, né? E essa assessora e essas pessoas fazem contrato com o Ministério da Justiça de quase 16 milhões de reais. Fizeram agora. Então, muita gente, pelo menos lá em Fortaleza, na manifestação, que eu fiquei com o meu povo ontem, com o cearense, né? Todos os eventos, estamos juntos nas ruas com eles. Ontem foi um adesivaço que nós fizemos nas ruas, principalmente no cruzamento da Dom Luiz com a Virgílio Távora, colocando anistia já nos carros, muita adesão e muita gente pedindo fora Lula também, impeachment do Lula, impeachment do Alexandre de Moraes, impeachment do Gonê, e algumas faixas se tinha nesse sentido, e isso mostra que a rua é livre. A rua não é do Supremo Tribunal Federal, a rua é dos brasileiros em geral que perderam o medo, que estão se manifestando de novo, e nós não podemos parar.
Em maio vamos ter outro. Lá em Fortaleza vamos fazer outro. Ali uma caminhada na véspera do Dia das Mães, dia 10 de maio, de manhã cedo, 8 horas da manhã. Vamos fazer uma caminhada panfletando, porque esse movimento não pode parar para que o Brasil fique livre dessa turma que quer fazer aí, tocar o terror no nosso país. E a gente sabe que o objetivo é poder pelo poder e eles não medem esforço com relação a isso. Gustavo Lopes, nós estamos com o senador Eduardo Girão. Sua pergunta. Boa tarde, Girão. Primeiro, parabéns pela tua atuação, né? O Girão foi um dos primeiros aí a sair em defesa, né, do pessoal do 8 de janeiro, né? Agora, que bom que a gente tem adesão de mais políticos. Mas nós falávamos antes com o Luiz Felipe, de Orleans e Bragança, de que maneira, né, já que agora primeiro o PL vai ter que passar pela Câmara, mas de que maneira o Senado já pode ir articulando para tentar pressionar para quando chegar, né, e se Deus quiser vai chegar logo ao Senado, para que esse projeto seja logo pautado, porque a gente sabe que se o Hugo Mota, como diz a Geisiane, é que nem pé de cobra, o Davi Alcolumbre é que nem barriga de sapo, né, mais liso que barriga de sapo. Então, como é que faz para pressionar para que tenha celeridade esse processo no Senado? Excelente pergunta, Gustavo, excelente colocação. Eu digo para você o seguinte: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, hoje mesmo, eu subi na tribuna do plenário, que fica aqui, de onde eu estou, a uns 50 metros, e cobrei, né? E eu acho que os senadores que têm um pingo de consciência, de bom senso, de compaixão, de sentimento de justiça, devem fazer o mesmo, né? De direita, de centro, né? Que tenham essa honestidade com as pessoas. Sabe por quê, Gustavo? Muitos desses que estão gritando sem anistia, e nós sabemos aqui, nós temos senadores que não querem anistia de jeito nenhum. O grupo político deles foi beneficiado pela anistia em casos muito piores, muitos mais graves, como, por exemplo, assalto a banco por seus projetos políticos, a questão de sequestro de embaixador. E você lembra, tem entrevistas aí, inclusive de guerrilheiros aí, do ex-presidente ou diretor do Partido Verde, por exemplo, o Eduardo, colocando o seguinte: olha, o objetivo era fazer ali uma ditadura do proletariado mesmo. Então esses caras estavam com o objetivo de dar o golpe, né? E a gente vê essa turma toda sendo anistiada. Então são os dois pesos e duas medidas. O STF, infelizmente, trata as coisas com politicagem o tempo todo. Você viu semana passada, tirando o processo de deputados que são a favor de anistia, de lideranças de partido, de presidente de partido, né? E agora mesmo dando declarações aí, tentando sufocar a anistia com ameaças, né? Que está saindo na grande mídia aí, supostas ameaças, e a gente sabe que a interferência é grande dentro do Congresso. Eles já... o próprio presidente Barroso teve uma reunião um dia antes da votação da PEC do voto auditável, lá na Câmara dos Deputados. Ele se reuniu com lideranças de partido e, curiosamente, misteriosamente, da calada da noite para de manhã, essas lideranças políticas trocaram deputados que eram a favor da PEC do voto auditável por deputados que eram contra. Então, essa promiscuidade, essa interferência, a falta de separação, de independência entre os poderes, está na cara de qualquer um, que o STF age politicamente, né? Só que esse povo aí, que mostrou coragem, ousadia, e que não aceita, não se dobra ao que está errado com seus irmãos, poderia ser você, Gustavo, poderia ser eu, poderia ser qualquer um ali caindo nessa armadilha, nessa cilada, né, que foi aqueles protestos do dia 8, né, e que pessoas que não tiveram direito ao devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, e estão recebendo penas aí absurdas, acabando com a sua vida e de sua família. Nós não podemos aceitar, como Martin Luther King sempre dizia, grande humanista, uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Então, o brasileiro foi para as ruas e não deve sair. Devemos ter outras manifestações,
né, em maio, em junho, em julho, e o Senado Federal, os senadores que tenham vergonha na cara, eles têm que começar a ir para a tribuna, falar, se posicionar, cobrar publicamente o Davi Alcolumbre, e eu sempre faço isso. Toda sessão que eu posso, participo das reuniões de líderes e falo que a única forma de reconciliar o Brasil, reconciliar a nossa nação, pacificar, não é falar da boca para fora, é agir com essa anistia com pessoas que nem criminosos são, mas estão aí, foram usados talvez como massa de manobra e que estão sofrendo uma pena absurda, injusta, e nós não podemos compactuar com isso, senão a gente não tem o mínimo de consciência, né, para colocar a cabeça no travesseiro e dormir bem. Josi, sua pergunta ao senador Eduardo Girão. Boa tarde, senador. Eu tinha separado umas perguntas que o senhor já respondeu aqui, mas eu quero fazer mais alguma para complementar. Só fazendo uma breve reflexão aqui, tudo isso que a gente está discutindo é muito lamentável, né? A gente viu ali os cartazes, as pessoas mostrando familiares, e a parte mais lamentável é que isso não vai ser escrito pelos livros didáticos por conta do sistema dominado, né, desde a doutrinação de Anthony Gramsci no sistema educacional. Então isso é realmente lamentável. Sem contar que não teve nenhuma notícia, né, do Fantástico de forma mais profunda, aquelas matérias prolongadas, porque se fosse realmente da esquerda, se fosse a esquerda novamente fazendo esse tipo de invasão ali em prédios públicos, como já fez, inclusive já fez muito pior, com certeza teriam aí já documentário lançado pelos editores famosos da esquerda. Mas enfim, o que eu quero trazer aqui nesse sentido? A gente viu que o número de manifestantes aumentou, a população está sendo mais motivada. Eu estava aqui comentando, né, uma fala do Nicolas, porque o intuito do judiciário é intimidar as pessoas. Isso começa pela censura, repito aqui sempre que a censura tem o intuito de fazer controle de pensamento e sucessivamente comportamental, né? E como que a gente, né, pode voltar a encorajar a população? Porque vamos lá, voltando para a história, a gente teve um Brasil, as suas cheias, lá em 2013, por 20 centavos. Todo mundo lembra disso. Tudo bem que não eram só pelos 20 centavos. Onde ficou essa população? O que está acontecendo com a população que, diante de crimes muito maiores, seja a questão dos presos políticos, das injustiças, da censura, mas também pela parte do governo em relação à inflação provocada, aumento dos gastos públicos, déficit, desvalorização cambial do nosso real, tantas e tantas pautas. O que a gente pode fazer a mais para mobilizar? Eu digo nós porque a gente está aqui na Revista Oeste, que faz um trabalho extraordinário, a gente alcança cada vez um maior número de pessoas, vocês usam as redes sociais, mas assim, nós temos inúmeras pessoas, além de Débora, além da situação do Clesão, eu estava vendo aqui, tem uma idosa de 74 anos de cadeiras de rodas lá na prisão, colocada pelo Alexandre de Moraes lá. O que falta para o Brasil voltar a se indignar? Por que o brasileiro está nesse formato letárgico? O que a gente pode fazer para incentivar mais nessas próximas manifestações? Olha, eu acredito que a gente está vivendo aqueles momentos, assim, eu estava até comentando com uma pessoa hoje aqui no Senado, tem algo muito estranho no ar, né? É como se o mundo está um pouco de cabeça para baixo, né? O que está acontecendo, guerras, essa questão tarifária agora, a gente está vendo as coisas colocando luz nisso tudo. E eu percebo alguma coisa aqui no Brasil como se tivesse algo a acontecer muito forte, né? Intuição, né? Eu acho que é talvez um despertar coletivo. Tem uma energia muito de treva aqui para nós, não precisa você ser sensitivo para isso, para perceber que está com um presidente, por exemplo, que foi condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro, o Lula, que foi citado em centenas de vezes em delações premiadas, né? O brasileiro não aceita isso, tanto é que ele vai para os eventos e não tem ninguém.
Então você tem um presidente que não tem povo, que não tem representatividade. As pessoas estão com ojeriza política, né? Vê a história da cueca, de deputado que hoje é líder de governo, que teve assessor envolvido com isso em São Paulo. Agora o outro, não é dólar, foi real, 500 mil reais nas cuecas, entendeu? E o cara fecha contrato com o Ministério da Saúde nesse meio tempo. O governo gastando dinheiro com propaganda, bilhões, né? As estatais quebradas, tirando de onde não tem mais, uma série histórica de 23 anos, né? Só o Correio dando aí mais de 3 bilhões de prejuízo nessa série histórica, fora as outras estatais. Então isso é uma coisa que está no submundo, mas que a gente percebe, né? A gente sente como o Brasil está sendo mal cuidado por essas pessoas, por esses políticos, né, que não largam o osso. Então eu acho o seguinte, que 2026 é a data limite do Brasil, né? Até lá, muita coisa vai acontecer. Eu espero que essa injustiça cesse, né, seja pela capacidade de reflexão dos ministros do Supremo, né, que parecem trabalhar em conjunto ali, né? Precisa ter voz dissonante, que chega e diga, ó, tá errado isso aqui, e já tivemos um espasmo do ministro Fux, outro do ministro André Mendonça, que mais possam falar sobre esses absurdos e não ir assistir jogo do Corinthians contra o Palmeiras no estádio usando avião da FAB. Isso incomoda o cidadão de bem, isso incomoda as pessoas que pagam impostos cada vez mais altos nesse governo Lula, né, que só pensa em perseguir adversário. Então, 2026 é a nossa data limite. Eu espero que a gente não chegue até lá, que haja aí um clamor de formordeira, pacífica, respeitosa, como aconteceu ontem em São Paulo, aconteceu em Fortaleza ontem também, né? As pessoas cada vez mais se manifestando através do futuro dos filhos e netos da gente, porque esse país não era para estar passando esse perrengue que a gente está. O Brasil merece muito mais, tem muito mais condições, né? Mas a gente está passando por essa provação por alguma razão de ser. Nada acontece por acaso. Talvez seja para a gente acordar de vez, né? Então eu vejo que 2026 temos que trocar, se eu não digo 100%, mas a grande maioria do Senado Federal. A grande maioria, porque o Senado está sendo a trava do mecanismo, da covardia, de um poder que se abaixa para o outro pisar em cima, né? O Congresso Nacional está abaixado para o Supremo pisar, como eles fazem gato e sapato disso aqui, né? E a gente vê um alinhamento político e ideológico do governo Lula com o STF, com alguns ministros do STF, né? Que dão maus exemplos em tudo, né? A gente só vê mau exemplo de super salário do judiciário e de tantas outras situações de liberdade para pessoas que têm problemas, né, que crimes e uma série de coisas. Então, o Brasil não é o Brasil da impunidade. E o brasileiro de bem, seja ele jornalista, que aí você falou, a mídia, uma boa parte dela, grande parte dela, cooptada, segue a que você não vê crítica a ministro ali, do Supremo. É como se esses caras estivessem seguindo a Constituição. E qualquer jurista sabe, qualquer estudante de direito sabe que eles não estão seguindo, que eles estão rasgando a Constituição. Então, as pessoas de bem, seja jornalista, que tem gente de bem, eu acredito que a maioria, mas muitos estão ali calados, porque essa metralhadora não virou para eles ainda, mas vai virar com essa injustiça que está acontecendo. O que mais? Empreendedores, funcionários públicos, pessoas donas de casa, né, que a gente está vendo se movimentando já. Todo mundo pode fazer alguma coisa no seu núcleo familiar, no seu condomínio, sabe? Levar essa informação e se indignar enquanto nós temos redes sociais, tá? Porque eles, a qualquer momento, estão perdendo o tempo todo nas mídias sociais, porque a verdade se estabelece. Eles vão querer fazer como as outras ditaduras, de segurar, de censurar. Já fizeram isso, né, com jornalistas, inclusive, que estão exilados fora do Brasil, e até com parlamentares. A injustiça do Daniel Silveira é algo surreal. O cara nem perdão presidencial
que é respeitado em todos os países. No Brasil não existe respeito a perdão presidencial. O primeiro preso político, Daniel Silveira, morfando na cadeia. Imagine a filha, imagine a família, né, por uma coisa de vingança, de revanche. Então, vai passar. Eu gosto muito do Chico Xavier, que ele dizia que tudo passa, né? Vai passar, nós vamos sair mais fortes disso, mas precisamos nos manter mobilizados e sem desistir do Brasil, sem desistir, cobrando nas redes sociais, se manifestando nas ruas, que vamos virar isso, vai dar tudo certo e a gente vai sair mais forte como uma democracia de verdade, né? Por recuperar nossa democracia, porque hoje a gente tem uma ditadura em curso e nós temos que barrar ela.